Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo Regional, senhora e senhores membros do Governo Regional. Na página 27 do Plano para 2013 pode-se ler o seguinte: a aposta na qualidade das estruturas e serviços da indústria do turismo, resultado da conjugação do investimento público realizado com a capacidade empreendedora dos açorianos, revelou-se um sucesso. Outras páginas, porém, as dos jornais e as do Serviço Regional de Estatística, contrariam este otimismo. Nos últimos anos, encerraram unidades hoteleiras em várias ilhas. Há anos que as dormidas decrescem. Só em 2012 a redução foi de 7,5%. Decresceu também a duração média da estadia. Nos proveitos, só neste último ano, as descidas dos vários indicadores foram cerca de 10%. O rendimento médio por quarto nos Açores fica-se em 76% do nacional e está ao valor mais baixo desde 2007. Portanto, desde 2007, antes da crise oficial, que os números do turismo demonstram uma queda não só nas dormidas, mas também no número de passageiros desembarcados, sobretudo do tráfego territorial e internacional. O turismo dos Açores atravessa efetivamente um mau momento, fruto de más políticas que falham ao nível do desenvolvimento harmonioso e equilibrado das ilhas dos Açores. Aliás, essa falta de coesão é visível nas receitas, pois só uma ilha explica 64% das mesmas e 3 ilhas contabilizam 89% das receitas. É verdade que a conjuntura nacional e internacional penaliza o turismo nos Açores, como, aliás, penaliza qualquer outra atividade económica na região, sem dúvida. Porém, o problema do turismo dos Açores tem origem em questões estruturais e não apenas ou meramente conjunturais. As opções políticas dos últimos 16 anos, atabalhoadas, dirigidas por atas, artes, hortes, direções regionais, delegações de turismo, potras e um sem fim de instrumentos, resultaram numa pulverização da responsabilidade de decisão com consequências nefastas e numa mistura incoerente que baralha e prejudica a aposta no turismo. Constroem-se e apoiam-se hotéis de 4 e 5 estrelas, mas os tour operators trazem clientes do segmento de 3 estrelas. Afirma-se que se quer aumentar as receitas por quarto, mas insiste-se em soluções contrárias, como sejam os cais de cruzeiros que só retiram dormidas aos nossos hotéis. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a política de transportes aéreos, pilar essencial do crescimento económico e do turismo na região, revela-se a maior omissão e o maior entrave a estes dois objetivos, por força de erros políticos. A política de ligações aéreas nos Açores precisa dar resposta a 3 pilares. Primeiro, garantir as acessibilidades interilhas de forma consistente e regular e a preços baixos, pois não existem alternativas. Em segundo lugar, garantir o acesso ao exterior em condições de igualdade através de tarifas únicas ao exterior, independentemente da ilha onde residam. Em terceiro lugar, garantir que o custo de transporte não seja um entrave à criação de pacotes turísticos competitivos, adequados à falta de notoriedade que os Açores ainda têm. Apenas por manifesta falta de vontade política do Governo Regional dos Açores, os Açores não têm um programa que permita baixar o preço das tarifas aéreas. O CDS-PP tem proposto, aliás, várias medidas, como tarifas promocionais ou a eliminação da taxa de combustível, que visavam atenuar a falta de uma política coerente de redução dos tarifários. As ligações interilhas não são um luxo. São a única forma viável de quebrar o isolamento e de transportar pessoas e mercadorias entre ilhas. É por isso que temos combatido a concentração da frota da SATER Açores numa só ilha. Mas se ainda restassem dúvidas quanto à nossa razão, o que se passou nas últimas semanas, devido ao mau tempo em algumas ilhas, veio demonstrar a falácia da valorização da eficiência acima da eficácia. As ligações ao exterior também têm sido marcadas por um conjunto de disparidades, barbaridades, diria eu, concretizadas pela SATA Internacional, empresa de capitais exclusivamente públicos e regionais. Não é aceitável que um português residente em qualquer outra ilha dos Açores pague mais para ir a qualquer destino que um miquelense. E, em alguns casos, mais do que um residente em Lisboa a tarifas do continente. As viagens às comunidades imigradas dos Estados Unidos e do Canadá custavam mais de 225 euros aos residentes fora de São Miguel, aos quais se acresce o valor da dormida, quando necessária, que é quase sempre, e as vergonhosas taxas cobradas pela diferença da franquia de bagagem. Existem inúmeras maneiras de minimizar
isto ou de corrigir esta discriminação. A solução não está sequer nas obrigações do serviço público, está apenas na determinação política do Governo Regional. De que serve uma companhia aérea pública e regional, se o Governo Regional se diz dependente do serviço público definido com o Governo da República? Ao abrigo do serviço público, meus senhores e minhas senhoras, qualquer companhia aérea serve. A SATA não precisa de esperar por obrigações de serviço público. Pode e deve fazer o serviço público que o seu único acionista mandar. Pode e deve apoiar o turismo dos Açores, conforme o acionista mandar. Pode e deve ser parte das decisões estratégicas quando o mercado não consegue, não sabe ou não quer corresponder. Esta deve ser a vocação estratégica da SATA, servir os açorianos, todos os açorianos, e não apenas servir-se dos açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em 16 anos o PS não conseguiu ter ideias novas. Por exemplo, poderia e deveria ter aproveitado para pedir a isenção da taxa de CO2 nas viagens entre os Açores e o continente europeu e vice-versa, de qualquer companhia aérea que cá tocasse, em escala técnica ou para embarcar ou desembarcar pelo menos 10% da sua capacidade de passageiros. Esta medida ajudaria claramente a dinamizar as ligações aéreas, o turismo e traria benefícios ao nível das receitas. Foi mais uma oportunidade de negócio perdida. As políticas podem e devem ser modificadas e adaptadas aos novos tempos, mas não é seguramente com o que está neste plano e neste orçamento que tal será possível e execuível, pois nem sequer há uma aposta clara no turismo interno e os passeios dos idosos defendidos pela Sra. Secretária da Segurança Social não contam para isso. Estamos perante mais do mesmo nas políticas do turismo e transportes nos Açores e cujos maus resultados, infelizmente, estão bem à vista. Disse. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, na sequência das intervenções que ouvimos ontem e hoje na área do turismo, não ficou esclarecido um aspecto, ou mais esclarecido um aspecto que o Sr. Secretário Regional referiu na sua intervenção. Pensei que alguém da bancada do PS nas suas intervenções fosse referido isso, portanto não fiz a pergunta logo de manhã, mas gostaria que o Sr. Secretário esclarecesse aqui um aspecto: que investimentos é que está a prever em diversas ilhas para concretizar o conceito da Açorlândia que pretende propor agora como um cartaz turístico dos Açores. Muito obrigado.